E antes de contar um pouco da minha trajetória, de como eu cheguei até aqui, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex Rosa, atualmente resido em Viamão, que é uma cidade ao lado de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Sou gerente de projetos há muito tempo, possuo uma certificação PMP, internacionalmente reconhecida, uma certificação do PMI. Também possuo outras certificações, como a CSPO para Product Owner e também em Agile Coach. Na gravação desse vídeo, atualmente sou presidente do PMI RS, PMI Rio Grande do Sul. Sou também coordenador, faço parte da coordenação do movimento ODS Rio Grande do Sul, ODS de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também sou líder de um grupo de PMOs aqui no Rio Grande do Sul, onde temos aí quase 40 líderes de PMOs trocando ideia, fomentando ações e principalmente discutindo práticas de governança dentro dessas estruturas. Também sou coordenador de comunicação da IN, a Integração Nacional dos Capítulos do PMI no Brasil. Também sou professor de MBA em Gerenciamento de Projetos e instrutor palestrante convidado da EGOV, Escola de Governo, aqui no Rio Grande do Sul. Eu gosto de dizer que eu sou um GP reconhecido, um gerente de projetos premiado. Ao longo da minha trajetória são 13 troféus aí recebidos, 13 reconhecimentos recebidos, projeto do ano, programa do ano, voluntário de destaque, vice-presidente do ano, são vários reconhecimentos que compõem aí a minha trajetória e destes um reconhecimento internacional do qual eu tenho muito orgulho de falar sobre ele. Participei também de um importante programa que foi o PMO Masterclass, que reuniu em São Paulo 34 líderes de escritório de projeto de grandes organizações no Brasil, como a Vale, Coca-Cola, Infraero, Hospital Sírio-Libanês e tantas outras que estavam lá conosco naquele momento. Hoje atuo profissionalmente como líder de PMO dentro do EDP, Escritório de Desenvolvimento de Projetos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que tem por missão gerenciar aí os principais projetos estratégicos do governo estadual e projetos esses que impactam aí a vida de mais de 12 milhões de gaúchos. São mais de 10 anos, aí, aproximadamente 10 anos liderando projetos, já com conhecimento das boas práticas. Antes disso, eu já liderava projetos, mas sem o devido conhecimento, sem o aprofundamento de causa. Então, eu costumo dizer que são 10 anos gerenciando projetos da forma correta e não da forma sofrida que era antes. Destes, 7 anos especificamente atuando dentro do escritório de projetos, né, cuja estrutura deve ser um centro de excelência em gerenciamento de projetos na organização. E também tem um papel muito ligado, adoro o tema liderança, sou líder de pessoas, né? E procuro sempre obter conhecimento, me especializar e principalmente colocar em prática aqueles ensinamentos de liderança que a gente vem construindo ao longo do tempo. Já liderei equipes de 2 a 42 pessoas diretamente, especificamente para projetos. Gosto também de projetos de eventos, adoro liderar projetos que realizam eventos. Ao longo do tempo também já gerenciei projetos pequenos, médios e grandes projetos de eventos e me considero uma pessoa adepta à cultura ágil, ao mindset ágil, né? Inclusive com um case de sucesso na área de engenharia, dentro do PMO de engenharia, trazendo aí os componentes dos frameworks ágeis para dentro dessas estruturas mais formais. E para terminar minha apresentação aqui, sou um apaixonado por produtividade, gestão do tempo e voluntariado. A minha história com gerenciamento de projetos começa ainda na faculdade. Conheci lá essa disciplina. Quando o professor apresentou a turma, eu principalmente fiquei muito entusiasmado pelo que eu vi, pelo que eu pude praticar na cadeira. Fui mais próximo do professor para entender o que era aquela profissão, o que era ser um gerente de projetos, como aquilo impactava a vida das pessoas e a nossa vida, nossa própria vida. E ali, para mim, aquilo fez muito sentido. Eu já liderava alguns projetos dentro da empresa, alguns pequenos projetos, mas liderava da forma sofrida, não da forma mais correta. E eu nem sabia o que era gerenciamento de projetos, não sabia que existia uma disciplina que ajudava os profissionais a pensarem de forma mais estruturada, a atuarem de forma mais estruturada, visando uma entrega de valor maior. E entendi que aquilo poderia ser uma boa oportunidade de transição de carreira, uma transição de carreira positiva, com reconhecimento pessoal, profissional,
de salário, enfim, né? E todos esses atributos que estão envoltos aí dessa carreira de gerente de projetos. Além disso, a questão de você atuar por um propósito, né? Um reconhecimento, um propósito maior. Então, dependendo do nicho que você está, você tem essa questão do propósito muito presente na atuação de um gerente de projetos. Na época, eu já era muito atraído pelas áreas de gestão da empresa, né? Eu acreditava que o meu potencial era muito maior, eu podia dar mais à empresa que eu estava. Eu já estava atuando próximo das áreas de gestão, como analista de sistemas e analista de negócio, mas eu ficava sempre lá buscando participar e querendo estar junto das áreas de gestão, as áreas estratégicas da empresa. O fato é que eu não conseguia, porque, claro, não tinha as habilidades necessárias, até porque a minha trajetória profissional me tinha levado até aquela posição naquele momento. Uma questão interessante de citar é que quando eu comecei a implementar processos, abordagens, metodologias de gerenciamento de projetos, eu não tinha apoio na minha organização, na organização que eu estava naquele momento. Isso me deixava bastante frustrado, porque eu tentava colocar aquelas coisas que eu tinha aprendido, tentava pôr em prática aquelas questões que eu tinha aprendido, mas o fato é que os meus gestores não faziam muita questão de endossar aquele trabalho que estava sendo feito. E eu ficava me perguntando como pode uma organização com tantas iniciativas, tantos projetos, não terem uma forma estruturada de gerenciar isso e também não patrocinarem para que alguém dentro da organização pudesse fazer isso de uma forma mais estruturada. Foi então que eu procurei aqui na minha região o PMI, né, uma instância local do PMI, chamada de capítulo, como se fosse uma filial, né? E porque eu pensava que, poxa, se eu quero seguir neste nicho, eu quero atuar nessa área, quero me tornar um gerente de projetos, eu preciso estar junto de quem está nessa área, de quem é gerente de projetos. Então, fazia muito sentido naquela época para mim, e hoje ainda faz, de que se eu quero atuar na profissão, eu preciso estar conectado com aquela rede que forma, né, o núcleo do conhecimento daquele nicho específico. Então, eu fui ao encontro, né, me candidatei lá em uma reunião de voluntariado e fui ao encontro, fui lá para saber como é que era, quem eram as pessoas que estavam ali, quais eram os projetos que aconteciam, como nós poderíamos participar de uma forma mais ativa, dando conhecimento, recebendo conhecimento. Então, fui a esse encontro e lá saí muito impactado positivamente, porque lá encontrei vários profissionais, principalmente os líderes do PMI que estavam ali representando a instituição, eram pessoas que faziam parte de grandes empresas da região aqui. Então aquilo me impressionou muito, assim, de poder ter uma proximidade muito grande com pessoas de empresas grandes e com um enorme conhecimento de gerenciamento de projetos. E naquele momento eu pensei, cara, eu preciso estar no meio desse pessoal aqui. Na época eu busquei fazer um curso formal de gerenciamento de projetos, mas era um pouco mais caro do que eu podia pagar naquela época e eu não tinha condições de fazer aquele curso, mas eu pensei, poxa, eu vou aprender com esses caras com aquilo que eu mais tenho de valioso que eu posso trocar, que é o meu tempo, né? Então, o tempo que eu tiver disponível, eu vou me doar para essa comunidade para que eu possa então ir buscar sanar todas as minhas dúvidas e crescer profissionalmente junto com essa comunidade. Porque eu, mesmo já tendo vivenciado projetos, mesmo já tendo estudado profundamente alguns temas, algumas dúvidas ainda pairavam na minha cabeça na época, né? Então, por exemplo, algumas dúvidas como fazer um projeto grande de A a Z, quais são os passos, quais são os caminhos, dentre as várias possibilidades que a gente tem quando a gente estuda o guia, quais são os mais assertivos, existe um caminho, um passo a passo específico para cada tipo de projeto. Então, algumas questões como essa ficavam me atordoando, digamos assim, né? E além também de poder conhecer um pouco mais, manusear algumas ferramentas. Algumas delas eu tinha dúvidas ainda no meu dia a dia em como aplicar, até porque como a minha organização naquela época não patrocinava as minhas ações, eu não tinha muito como dividir isso com alguém, me sentia muito sozinho. E depois também acabei descobrindo não, mas me dando conta que
o não ter o apoio da organização que eu estava naquela época foi só um gatilho para que eu pudesse buscar recurso fora. E hoje eu entendo que mesmo sem apoio eu poderia sim ter aplicado práticas de gerenciamento de projetos, mas claro, hoje eu estou mais maduro, já conheço o caminho. Naquela época não. Então eu entendia, por exemplo, olha, se o meu gestor não assinar o termo de abertura do projeto, então não é um projeto. Eu estou fora de compliance. Se eu não pegar a assinatura escrita do cara, eu estou fora de compliance das boas práticas. Eu entendia dessa forma. Hoje eu sei que não é assim, mas naquela época eu entendia dessa forma, então eu me sentia muito impactado por não ter os meus gestores apoiando as práticas que eu tentava colocar ali para estruturar o meu próprio trabalho e também, obviamente, para que os projetos da organização fossem mais assertivos. Bom, e voltando naquele encontro de voluntários dentro do PMI, era um encontro, né, para chamar todos os voluntários da região, e lá naquele encontro foram distribuídas várias vagas, né, de diferentes papéis, e eu me apliquei em uma das vagas lá da área de gestão, já conhecia, né, bastante não, mas conhecia aí uma boa parte de gerenciamento de projeto, a parte teórica, né, e também já com alguma aplicação prática dentro da empresa, e eu queria me desenvolver mais na área de gestão, entender algumas coisas, estar mais próximo, né, das pessoas ali da área de gestão, então fazia muito sentido que eu continuasse, que eu procurasse especificamente essas áreas para me desenvolver. E tinha mais uma questão que eu ainda buscava desenvolvimento específico, que era a área de comunicação. Todo gestor, todo líder de projetos precisa ter uma habilidade de comunicação, né? Muitas vezes para você defender o seu projeto, para você apresentar o seu projeto, para você poder comunicar de uma forma adequada para a equipe, para o patrocinador, para todas as partes interessadas. Então, comunicação é um componente, é uma habilidade bastante importante para o líder de projetos, para o gerente de projetos, e eu precisava muito me desenvolver nessa área. Então, este também foi um ponto de extremo interesse quando eu fui buscar o voluntariado do PMI. O projeto que eu me apliquei era um projeto voluntário bem grande, uma equipe grande, mista, várias reuniões aconteciam, muito conteúdo, né, de gerenciamento de projetos, o pessoal se aplicou muito na questão teórica misturada com a prática, então aquilo foi, ter participado daquele momento, daquela equipe, daquele projeto, foi muito legal. Ao passo que eu fiquei bastante retraído no início, porque eu me sentia incapaz naquele momento, né? Era um misto de sensações, sensação boa de estar ali naquele ambiente, de estar me conectando com pessoas que eu poderia obter bastante conhecimento, e ruim de que talvez eu não me sentia confortável ou capaz, né, tecnicamente, de participar daquele grupo, porque o grupo realmente tinha uma habilidade técnica bem grande. Então, foi algo que eu precisei conviver aí há algum tempo. E já no início tive o meu primeiro conflito interno, então, né? Eu pensei em desistir do grupo, eu não me via capaz, e tinha essa questão do medo de ser julgado pelo grupo ou por algumas pessoas, como eu comentei, era um grupo bem misto, né? Alguns com pouco conhecimento, alguns com conhecimento médio, que era o meu caso, e alguns com grande conhecimento. Então, muitas vezes eu ficava um pouco retraído de imprimir minhas soluções, de poder colocar, expressar as minhas ideias, dar alguma opinião mais específica em algum ponto. Então, precisei né, passar por esse conflito interno e faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa caminhada. Ao mesmo tempo que eu buscava, né, resolver esse conflito, tentava de alguma forma fazer esse ajuste interno, então eu fazia um esforço para imprimir as minhas ideias, para colocar os meus processos, trazer as minhas soluções, e entendendo que eu precisava continuar, eu acabei, então, passando por cima desse conflito, resolvendo esse conflito, porque eu tinha uma missão, né, de conectar nessa rede, de entender como funciona, de obter conhecimento, de trazer também algum conhecimento que eu tinha adquirido até então. Então, com esse propósito, mais à frente eu resolvi esse primeiro conflito interno. E aí foi que eu decidi me associar, tempo depois, né, virei um associado do PMI, e aqui também tinha uma questão que eu desconhecia, né,
eu entendia que para ser um associado, para ser um filiado do PMI, eu precisaria ter uma certificação, porque existem eventos muito específicos, eventos gratuitos, eventos onde só entram filiados, né? Então, eu entendi que só podia ser filiado com certificação, e eu não tinha certificação, então eu erroneamente pensava dessa forma. Na verdade, não, né? Você precisa ser um filiado para que você entre na rede, né? E entrando na rede, você tem vários caminhos para você escolher, e certificação é um caminho para você escolher, não necessariamente precisa ser este. E nesse grupo de voluntários que estava executando esse grande projeto, fiz amizade, me aproximei bastante de um colega voluntário também, já era um pouco mais experiente, não em idade, mas sim em voluntariado, já tinha voluntariado em outra instituição. E aí, em alguns momentos, eu confidenciei para ele essas hesitações, esses medos que eu tinha pensado em parar com o grupo, desistir de atuar naquele grupo e seguir de alguma forma, meio que sozinho na minha organização. E ele foi a pessoa que me chamou no canto e disse, cara, você precisa continuar, eu vou te dar algumas dicas aqui, vou te trazer alguma experiência que eu tenho de outras áreas de voluntariado. E o fato é que depois dessa conversa, eu de fato resolvi continuar, né? Fiquei mais confortável com isso, entendi que era desta forma e que não precisava então ter esses medos, né, de me expor, de colocar as minhas ideias, né, de me sentir diminuído frente aos colegas, porque exatamente porque é um ambiente voluntário onde você inclusive tem uma liberdade poética de errar, caso necessário, né? O tempo passou, fui me sentindo mais confortável naquela situação, né? E aí eu tive a oportunidade de coordenar exatamente aquela área que eu estava buscando fortalecer as minhas habilidades, que era a área de comunicação, né? Então, dentro ainda deste projeto, eu virei coordenador da área de comunicação e ali, poxa, pude contribuir bastante nessa área, né? Estudei bastante, precisei estudar, né, bastante para essa área, tive alguns apoios, algumas orientações ali de líderes e foi um trabalho bem legal, né? Foi um trabalho de bastante aprendizado e também pude contribuir bastante com esse projeto. Depois eu entendi, um pouco mais tarde, né, olhando assim para trás, eu entendi o que eu precisava para terminar com aquelas minhas hesitações era exatamente me engajar mais, conversar mais, né, procurar as pessoas. Nem todo mundo é tão extrovertido, nem todo mundo quer se conectar quando chega, né? Então a gente precisa também, inclusive, fazer essas leituras e fazer uma abordagem mais correta a partir dessas leituras. Então, aí eu entendi, depois de entender isso, cara, ficou muito mais tranquilo para mim chegar nesses ambientes, né? Paralelamente a isso, eu já estava liderando um grande projeto na minha organização, né, um projeto de software de integração das praças, um projeto aí de vários estados do Brasil que conectava, né, os sistemas proprietários locais com um sistema único da matriz. Foi bem legal, um projeto de hardware, projeto de software, mas também gerenciei alguns projetos de hardware nessa instituição, uma vez que eu era da área de TI, sou formado como analista de sistemas, né? Essa é a minha base, então a TI foi por onde tudo começou. E nesse grande projeto a minha experiência foi posta à prova, né? Então, pegando o meu caminho, pegando aquele caminho que eu tinha construído até então, pegando ali já as minhas ideias, as minhas interações, as ferramentas que o pessoal trazia, né, as ideias que nós criávamos em conjunto dentro do PMI, fui colocando dentro do ambiente profissional e ali realmente, de fato, foi onde o meu conhecimento, as minhas habilidades foram colocadas à prova. E os meus sonhos, a partir dali, se fortaleciam cada vez mais, né? Desde aquele papo inicial na cadeira, onde eu conheci o gerenciamento de projetos, então os meus sonhos cada vez mais se fortaleciam. Eu queria ser um gerente de projetos muito atuante, reconhecido, né, profissionalmente, pessoalmente, reconhecimento financeiro, né, obter um conhecimento na área, um conhecimento técnico, e quem sabe, poxa vida, naquela época eu pensava, eu quero, quem sabe um dia atuar em grandes projetos internacionais. Bom, os meses foram passando, os projetos foram acontecendo, as abordagens, as ferramentas, os produtos, as ideias
foram sendo construídas, foram sendo postas à equipe, foram sendo idealizadas pela equipe e colocadas em prática, até que um dia aconteceu algo que me deixou muito desapontado, entre aspas, né? Algo que deixou muito triste, muito com vontade de desistir mais uma vez, algo que me deixou com uma extrema surpresa, né? E foi, eu recebi um e-mail de um dos líderes desse grupo, dizendo, um e-mail quilométrico, dizendo, enfim, não vou entrar em detalhes do que a pessoa disse, mas basicamente ela entendia que eu estava atrapalhando o grupo, estava sendo prolixo, estava sendo, enfim, estava divagando nos e-mails com a equipe e isso estava atrapalhando o bom andamento das coisas, enfim, né? Tô dando uma reduzida aqui nos comentários sórdidos. E, poxa, como eu falei, isso me deixou com uma extrema surpresa, não era a ideia que isso acontecesse, jamais tive essa intenção, né? Minha intenção era sempre de doar e aprender, e aquele ambiente era o melhor para a gente poder fazer isso, né? E no ato de entender esse conflito e até de mitigar esse conflito, eu consegui o telefone da pessoa, telefone fixo na época, e liguei para casa dela, era um sábado à noite, me lembro até agora. Claro que eu fiquei relutando, né? Se eu ligar, passei 3 dias pensando se eu ligava, se eu não ligava, reli aquele e-mail, perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso, mas eu pensei comigo, eu preciso resolver isso, né? Preciso resolver, tem tanta coisa que a gente resolve, um projeto desses dentro do ambiente voluntariado, a gente precisa resolver isso. E de fato, liguei para essa pessoa, né? Me apresentei e falei, olha, estou aqui para falar sobre aquele e-mail que eu recebi, né? Queria entender um pouco mais da tua parte, o que está acontecendo, se é aquilo mesmo, se não é. E para minha surpresa, a pessoa, ela ratificou tudo que ela tinha dito, né? Ela, inclusive, colocou coisas além do que estava no e-mail, né? E novamente fiquei muito surpreso e muito desapontado com o que eu ouvi, porque eu tinha certeza que não foi isso, não foi desta forma, até porque eu fiz um check, né? Eu busquei os e-mails passados, onde ele referenciou que eu teria talvez passado do ponto, estaria divagando nos e-mails, não observei nada disso, né? Eram simplesmente e-mails sobre qual abordagem faremos nesse caso, o que nós vamos propor de solução nessa questão aqui, o projeto está com esse problema, o que a gente pode fazer. Não tinha nada que pudesse interferir no bom andamento do projeto, ou então ferir alguém pessoalmente. Enfim, né? Assunto encerrado, né? Não falei mais com essa pessoa depois desse dia, né? A pessoa, 2 meses depois, se é que chegou a esse tempo, saiu desse projeto, né? Foi seguir um outro caminho. E para mim é uma pessoa que ficou de referência, né? Essa pessoa para mim é uma pessoa de referência. Aquelas referências de líder que você não quer ter, não quer se tornar um. Então, tem algumas pessoas que passaram na minha vida que são grandes líderes, pessoas de referência, e tem aquelas pessoas que são líder, mas que são uma referência carimbada, que para mim quer dizer o seguinte, olha, me lembre de não ser um cara como este que eu conheci. E aí isso impulsiona, né, a gente para se tornar cada vez uma pessoa melhor. E eu fiquei pensando muito, né, nisso tudo dias depois, e claro que busquei aí pessoas para me apoiar, pessoas para confidenciar, e eu encontrei um caminho muito bacana e me deu uma luz extremamente importante depois desse acontecido, né? E foi o caminho da liderança. Exatamente pelo carimbo de pessoa da referência que eu não quero ser mais, como eu me torno um líder melhor. Então, eu busquei estudar, implementar, aplicar, praticar os princípios de uma boa liderança para as equipes de projetos, enfim, para as pessoas ao meu redor. Então, falando de times, de projetos, de como construir um melhor engajamento. Então, foi muito bacana que, depois que eu busquei isso, passei por esse problema e fui estudar liderança, fui entender os princípios da liderança,
foi muito bacana porque eu comecei além de fazer novos projetos, comecei a engajar pessoas, né, formar times e tudo começou a fluir muito bem, né, muito bem mesmo. As pessoas estavam cada vez mais engajadas e foi uma fase muito bacana da minha carreira, né? Aquele desafio, aquele grande projeto foi finalizado, foi um extremo sucesso. Já na sequência já entrou um outro projeto muito bacana que depois passaria a ser premiado logo no final do ano, e aí foi, né, como recompensa para terminar esse ano, eu fui premiado como voluntário de destaque desse ano e também com o projeto do ano também fui premiado. Bom, e aí no final deste ano, onde eu tinha sido reconhecido, tinha sido premiado, de certa forma estava muito alinhado com o que eu tinha ido buscar dentro deste ambiente, que era o reconhecimento profissional, que era a visibilidade profissional, é importante, né? A gente criar nossa rede de contatos, mas pensar na sua visibilidade em relação a essa rede, como você quer ser visto nessa rede, né? Que tipo de profissional você quer ser visto por essa rede. Então ali eu começava a encostar, né? A buscar, a pegar aquilo que eu tinha traçado profissionalmente falando, de conquistar. Nesse meio tempo, né, bem no finalzinho do ano, surgiu uma complicação, mais uma complicação, né? Que eu fui despedido da empresa que eu estava. E então, de novo, né, aquele misto de sentimentos. E só que nesse momento eu precisava tomar uma decisão. Bom, já que estou despedido, né, o que eu faço a partir de agora? Eu tenho uma excelente motivação para continuar nessa área de gerenciamento de projetos, ou eu voltaria para a minha função de analista de sistemas, de analista de negócio, né? Então, eu teria pelo menos dois caminhos aí para poder seguir. Uma, eu já tinha conhecimento, domínio, e a outra era uma área nova, com extrema motivação, uma área que eu acabara de ser reconhecido, né? E que poderia me trazer bons frutos no futuro. E eu passei 2 meses praticamente pesquisando aí todos os dias vagas nas duas áreas, né? Foi um momento bastante difícil, um momento ali de virada de ano, então não estava conseguindo vagas nem na área que eu atuava e muito menos no gerenciamento de projetos, né? Porque é uma área especialista, é uma área que requer muita experiência, certificações, conhecimento profundo em uma ferramenta específica. Então é uma área que é bem difícil para a gente entrar quando você não tem aí um background grande de experiência, de certificações ou mesmo de projetos que você tenha atuado. Então fiquei 2 meses ali diariamente procurando nos sites de vagas para tentar achar alguma coisa que fizesse sentido para mim e principalmente para tentar me recolocar no mercado, né? Enquanto eu ficava nessa busca incessante de oportunidades profissionais para que eu pudesse me recolocar profissionalmente, recebi uma ligação de um ex-presidente do PMI na época e ele estava me convidando, né, para liderar um projeto novo dentro do capítulo e eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado de ter recebido a ligação, né, do próprio presidente para fazer esse convite. Era um desafio de tocar aquele projeto e ele contava comigo e eu então me coloquei à disposição, mesmo não tendo uma base profissional remunerada para poder me sustentar, mas eu garanti a palavra a ele que eu toparia, né, de qualquer forma. 2013 por aí já tinha sido um ano excelente, foi o ano que eu entrei lá e 2014 então seria um ano que eu toparia não só esse projeto que ele estava me propondo, era um programa, na verdade, como também vários outros que eu pudesse atuar. E isso foi, para mim, um incentivo, né? Foi um empurrão que faltava para entrar na área de gerenciamento de projetos de vez. Porque o que aconteceu? Eu parei de focar esforço na minha área mãe, que seria análise de sistemas, análise de negócios, e focar nas áreas de gerenciamento de projetos. O programa, esse, né, olhando depois para frente, o programa foi um sucesso. Nesse ano, no ano seguinte, eu recebi mais 3 reconhecimentos.
fazia parte do núcleo da diretoria de projetos especiais, era diretor adjunto de projetos especiais. Então, recebemos o prêmio de diretoria do ano, recebi o prêmio de projeto do ano por esse projeto aí, e mais uma vez de voluntário de destaque. Então, foi um ano bem reconhecido, né, e eu fico muito feliz por isso. Então, pensei, agora vai o racha, né? Eu preciso entrar de vez profissionalmente numa empresa que reconheça as boas práticas de gerenciamento de projetos sob a luz do PMI. Hoje, né, olhando, foi o empurrão que faltava para que eu pudesse, então, entrar de vez no mundo do gerenciamento de projetos. Bom, meu prazo estava acabando, eu precisava arrumar emprego, né, minhas reservas financeiras estavam se liquidando, mas eu tive uma oportunidade, acabei descobrindo uma oportunidade, me apliquei nessa vaga, era uma oportunidade para estar dentro de um escritório de projetos, contudo aquilo significava, né, significaria para mim naquela época uma mudança de nicho, ou seja, eu era da TI e aquela vaga era para atuar dentro do escritório de projetos de uma empresa na área de engenharia, uma empresa especialista em gerenciamento de obras para clientes de varejo, clientes farmacêuticos, da rede bancária, da rede de academias e vários outros nichos que a gente acabou atuando depois. Mas era uma aposta, né? Além de ser uma transição de carreira, ainda era uma aposta de nicho, né? Que ou eu apostava ou eu continuava na minha área raiz, ou então continuava mais alguns meses aí esperando alguma oportunidade chegar e de fato ficasse dentro daquele meu conhecimento, né? E engenharia para mim era um desafio porque como seriam os jargões, né, os dialetos, digamos assim, eu não conhecia nada de engenharia. Será que as minhas ferramentas, as minhas abordagens seriam eficientes naquele ambiente? Né? Os meus medos aí vieram à tona novamente, entendi que aquilo que eu teria muitos desafios ainda pela frente, entrando naquela vaga, se caso fosse aprovado, né? E de fato fui aprovado, né? Acabei entrando nessa empresa, uma empresa muito bacana, que levava muito a sério as boas práticas, inclusive vendia isso, né? Ela defendia isso e fazia acontecer na prática lá os grandes resultados dos projetos para os clientes, ou seja, as empresas contratavam esta empresa que eu entrei para gerenciar os seus projetos, né? Então, realmente uma posição muito bacana. E o tempo me provou que sim, né? Que as minhas abordagens, né? Que os meus métodos, que as minhas ferramentas também funcionavam naquele ambiente lá. Olha que bacana isso, né? E então foi um período muito bacana. Eu pude contribuir aí já dentro dessa área da engenharia, especificamente dentro do escritório de projetos. E lá também pude contribuir em relação ao próprio PMO, ao próprio escritório de projetos, né? Então a gente também mudou processo, mudou sistema, mudou abordagem ao longo do tempo. Então também foi um trabalho paralelo e bem interessante, bastante interessante, e acabei fazendo lá e contribuindo ao meu modo. Aprendi muito, né, da área de engenharia, de características dos projetos da engenharia, né? Tive a oportunidade aí de capacitar líderes de projetos que são arquitetos, são engenheiros, e ao fazer isso, algumas práticas, algumas especificidades de projetos, eles retornavam dizendo, olha, isso aqui funciona assim, esse ponto funciona desta forma, né? Lá a gente faz assim. Então eu pude aprender muito com esses líderes aí de projetos, e ao passo que também pude contribuir bastante com a minha até então bagagem profissional que eu tinha até ali. Em paralelo, as coisas no PMI estavam a todo vapor, muitos projetos acontecendo, várias equipes acontecendo, liderança dessas equipes, chegando a resultados muito interessantes, até que eu fui, novos prêmios, né? Até que eu fui convidado pelo presidente para formar, o presidente que assumiu no ano seguinte, para ser o vice-presidente de desenvolvimento profissional. E ele chegou para mim e disse, olha, eu quero te convidar para fazer parte do meu grupo, a gente vai criar uma chapa aqui para a eleição, eu quero que você faça parte desse grupo, né? Acredito muito em ti, mas assim, eu estou te dando uma oportunidade, né? Você é um cara jovem de PMI,
nunca foi diretor, né? Então tem muita coisa que você precisa ainda amadurecer aqui dentro. Mas eu sei do teu potencial, já vi as tuas contribuições para a comunidade, as tuas contribuições para com o PMI, e eu quero muito que tu faça parte do meu time. Obviamente, eu aceitei aquilo com muita alegria, né? Fiquei muito feliz pelo convite, achei que aquilo ia ser de novo, né? Mais uma oportunidade de estar ascendendo profissionalmente dentro do nicho, dentro da rede conectada de profissionais de gerenciamento de projetos, e agarrei aquela oportunidade com unhas e dentes, né? Para que então, de novo, eu pudesse doar o meu conhecimento para os meus pares, para as minhas equipes, né? E também, obviamente, obter conhecimento dos líderes que estavam acima de mim e também colegas que já tinham uma experiência vasta no tema. E nesse primeiro ano que eu fui o VP desta área, né, foi um ano também muito bacana, muito reconhecimento obtido, né, e neste ano especificamente o PMI-RS, né, ganhou um prêmio internacional como capítulo do ano, né, a gente estava numa cerimônia, eu participei dessa cerimônia lá em Orlando, onde a gente recebeu essa premiação, e essa premiação ela buscava reconhecer os capítulos que tinham desenvolvido vários pontos importantes, e vários desses pontos importantes eu pude contribuir diretamente a partir dos projetos internos. Então aquele prêmio também veio condecorar todo aquele primeiro ano de esforço já empossado como vice-presidente da área, e que foi um ano bastante suado, muito projeto. E quando a gente fala de ambiente voluntário, a gente está falando de no contraturno, né? A gente está falando de noites, finais de semana, e então aquilo veio coroar todo esse emprego de esforço e, na verdade, um grande investimento que a gente faz. E, para minha surpresa e alegria maior até então, fui o finalista vencedor de uma premiação, de um prêmio global, né? Um programa que o PMI Global criou, chamava Chapter Innovation Program, e então fui o vencedor desse programa aí com uma ideia, uma solução para gestão de pessoas, e essa solução, essa ideia, ela foi aplicada depois nos sistemas do PMI global. Então, adoro falar sobre isso, né, sobre os meus reconhecimentos, sobre os meus prêmios, mas esse tem uma pitadinha muito especial, né, tem um sabor especial, porque era o meu primeiro ano dentro da diretoria executiva, e de fato eu pude contribuir diretamente para chegar nesse reconhecimento. E no outro lado, a profissão estava indo a todo vapor. Nós estávamos fazendo um trabalho muito interessante dentro do PMO, tentando se renovar a cada ano que passava. Nos últimos anos, a gente tinha aplicado uma pesquisa de satisfação, né, onde a gente detectou que, embora todos os esforços que fizemos, né, para manter o PMO em pé, para gerar valor, nós tivemos uma pesquisa de satisfação de 63%. E aqui vem um componente importante, né? Porque o percentual foi baixo, nos pegou, a gente ficou muito surpreso com esse percentual, então isso nos impulsionou para buscar novas soluções para que nós pudéssemos não aumentar o percentual, mas de fato entregar valor para a nossa equipe, de fato fazer sentido, que aquele núcleo, né, que o PMO dentro da organização fizesse sentido, não só para os líderes de projeto, mas para a organização como um todo. Foi então que nesse momento veio um importante insight de mexer nos processos internos, buscando componentes de frameworks ágeis para dentro do nosso sistema. E quando eu falo sistema, eu falo da gestão do portfólio, do acompanhamento, do monitoramento dos projetos, quinzenalmente, semanalmente, mensalmente. Então, nós alocamos componentes ágeis dentro dessa sistemática como um todo, e esse ambiente ficou muito bom, ficou excelente para trabalhar. Logo, os feedbacks foram começando a surgir, e o fato é que no mesmo ano a gente sai de 63% de satisfação, né, nas pesquisas, para 88%. Esse resultado foi muito expressivo, a alta gestão ficou muito impactada pelo resultado, né, nós apresentamos esse resultado numa reunião de final de ano, e então foi muito bacana ter
ter participado desse momento, ter construído esse momento importante dentro da organização, dentro da nossa empresa. E foi um case muito legal, inclusive fiquei aí de escrever para a revista Mundo PM, falei sobre esse case, falei que escreveria um artigo, acabei não escrevendo, passou o tempo e acabei deixando passar. Mas é um case importante, né? São números expressivos, números comprovados por pesquisa de satisfação, e a partir daí, ter o mindset ágil junto comigo, junto aos meus projetos, sempre fez e ainda faz muito sentido. Para fechar o ciclo, né? Terminei meu ciclo de PMO dentro dessa empresa, assumindo a sua liderança, né? Fiquei na liderança desse PMO, e no último ano nós ficamos, né, submetemos para a premiação nacional de PMO do ano e chegamos como semifinalistas, né? Fomos apresentar o nosso case lá em São Paulo. Eu, juntamente com o CEO da empresa, nós fizemos a nossa defesa lá do PMO. E esse último ano, quinto ano que eu estava lá, foi um ano bastante intenso, muitas capacitações internas para os líderes de área, para gerentes funcionais, capacitação em gerenciamento de projetos. Em paralelo também, como eu atuava como PJ dentro dessa empresa, fiz consultorias na área, palestras na área, então foi um ano muito, muito, muito intenso. Até que chegou aí para fechar, né, esse ciclo, para vir aquela recompensa bem bacana. Surgiu uma oportunidade muito legal a partir de uma indicação de um amigo, de um colega que tinha trabalhado comigo, era um membro da minha equipe dentro do PMI, e ele fez uma indicação para trabalhar, para atuar dentro de um PMO de uma grande empresa, né, uma empresa líder em toda a América Latina, com a missão de estruturar o escritório de projetos lá. Não era do nicho da engenharia, não era do nicho de TI, né, era um novo nicho, mais uma vez, um grande desafio, e eu quis topar, obviamente, né? Já tinha entendido que o quão foi importante eu ter saído da TI, ido para a engenharia, e isso abriu um leque muito grande da minha visão sobre o gerenciamento de projetos, e agora indo para um outro nicho, eu obviamente aceitei o desafio, ainda mais que tinha um reconhecimento financeiro, um reconhecimento de carreira, então não hesitei em fazer parte dessa outra organização. E também, depois que eu fui para essa nova organização, eu continuei prestando suporte remoto à minha ex-empresa. Então, né, para isso, consolida o trabalho que a gente faz, pude, inclusive, ajudar na transição, né? Fui para uma outra oportunidade, mas não deixei na mão a minha empresa anterior, e a gente seguiu nessa transição online por mais alguns meses. E esse novo desafio, essa nova empresa, né, me proporcionou muitas coisas legais. Um ambiente completamente novo, mas muito inspirador. Uma empresa gigante da área da indústria, e ela começava na indústria com o seu produto principal, mas ela entregava isso até a ponta, lá no varejo, para o cliente final. Então, lá existiam projetos de toda essa cadeia, né? Desde o início da fabricação do produto até a comercialização dele lá na loja física e também na loja online. Então, uma vasta carteira de projetos, e a missão era, então, estruturar como que seria o PMO dessa empresa que ainda não estava consolidado. A empresa já tinha boas práticas de gerenciamento de projetos, mas ainda era somente alguns projetos muito grandes que entravam dentro deste hall de projetos, acompanhado aí por uma pessoa específica que tinha muita habilidade, muito conhecimento. Então eles queriam expandir essa área, né, para que essa pessoa pudesse ir para uma outra área e o escritório de projetos pudesse ficar mais fortalecido, trazendo um profissional de fora e criando uma nova equipe. Foi um período muito bacana, né, quase um ano lá, fazendo esse trabalho. Morei pertinho do mar, 2 quadras do mar, era uma coisa que eu tinha em mente, ainda tenho, ainda quero morar pertinho do mar. Não me mudei totalmente para lá, mas levei meus filhos para ficar um tempo comigo lá. Foi um momento muito bacana, pude me aproximar deles demais, né? A gente ia para a praia praticamente todo dia, e isso fez um bem danado para todos nós, e realmente foi um período sensacional. Bom, feita a implantação do PMO,
projeto finalizado, voltei a Porto Alegre com aquela sensação de dever cumprido, né, de ter passado por mais um desafio bacana, de ter conhecido outra área, de ter ajudado a desenvolver projetos na indústria, na rede de varejo, na parte de processos, na parte de branding. Foram vários projetos muito legais aí que eu acabei me envolvendo. Quando voltei a Porto Alegre, então, poxa, aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação boa de estar em casa, próximo da esposa, junto com os filhos, dos locais que eu conhecia, dos amigos que eu tinha aqui. Então, a ida foi sensacional, mas a volta foi melhor ainda. E passei um mês curtindo ali, sem fazer nada, né? Só fazendo mesmo uma reflexão interna de carreira, para onde que eu ia, mapa estratégico, né? Habilidades que eu precisava ainda alcançar, capacitações que eu ia precisar na minha carreira. E depois desse mês aí eu cansei, né? Cansei de ficar parado, eu sempre fui muito ativo profissionalmente. E então pensei, ok, né? Cansei, quero voltar para o mercado de trabalho, mas o que eu faço agora? Eu já estou há um ano fora do estado e, enfim, o que eu faço? Percorro de novo, né, os sites de vagas, vou ficar de novo naquela busca incessante de vagas na área. Então, me ocorreu de que eu poderia passar aí uns dias ou até meses nessa situação. Mas eu fiz uma decisão rápida, né? Rápida e sábia decisão, que é deixar a minha rede trabalhar por mim, minha rede de contato, né, meu network. Porque eu já tinha fortalecido esse network. Isso é importante, né? Muitas vezes as pessoas fortalecem um network quando elas precisam dele, mas você precisa fortalecer antes, né, para que numa hora de necessidade essa rede possa trabalhar por você. E de fato foi isso que aconteceu. Eu deixei a rede trabalhar para mim e aqui mais uma decisão importante de carreira aconteceu. Em 7 dias, deixando a rede trabalhar por mim, recebi um convite para atuar dentro do escritório de projetos do governo do estado do Rio Grande do Sul. Olha só, mais um desafio pela frente, né? Eu já tinha saído da TI, fui para engenharia, depois fui para a indústria, que tinha projetos em vários nichos, e agora tinha surgido essa oportunidade para atuar dentro de projetos no setor público. E mais uma vez aquelas dúvidas vieram à tona, né? Quais são os tipos de projeto? Quais são as ações que são feitas dentro desse ambiente? Existe maturidade em gerenciamento de projetos ou é tudo do zero? Será que eu teria, né, energia suficiente para começar algo do zero? Quais são as abordagens que eu precisaria fazer naquele ambiente? E mais uma porção de dúvidas assim que me deixou bastante indeciso, né, se eu aceitaria essa oportunidade ou não. Eu relutei por alguns dias em relação a isso, até que colegas, né, me ligaram e me convenceram sobre isso. E a partir desse momento eu entendi que não era tanto a questão da vaga em si ou da remuneração em si, mas na verdade era um chamamento, né? Era um pedido de apoio, né? Claro que desses meus colegas, mas da instituição em si, um pedido de apoio no sentido de que, olha, o governo está precisando de profissionais de gerenciamento de projetos que consigam, através das suas habilidades, fortalecerem aí as secretarias, os órgãos, né, para que esses consigam estruturar melhor as suas iniciativas e aí, por sua vez, fazerem melhores entregas à sociedade como um todo. E depois de muita reflexão, eu entendi que isso foi como um chamamento, né? Olha, está na hora de eu atuar em projetos que realmente tenham um impacto bastante grande, né? Tem um significado, tem um propósito por trás. E a missão desta organização que eu estava indo, que é a que eu atuo ainda hoje, nos dias de hoje, que é o EDP, Escritório de Desenvolvimento de Projetos, a missão naquela época, e ainda é hoje, é de desenvolver, né, ajudar no desenvolvimento, muitas vezes na execução de projetos estratégicos do governo do Estado, né, e projetos esses que são oriundos de secretarias e órgãos, né, para que estes possam estruturar da melhor forma, a partir das boas práticas, e
fazerem, de fato, grandes entregas, né, e gerar grande valor para a sociedade. E a gente está falando de uma sociedade, de quase 12 milhões de cidadãos aqui no Rio Grande do Sul. Isso mexe com a gente, né, porque tem um significado, tem um impacto por trás, tem um chamamento, né, como eu falo, e o resultado dessa história é que 15 dias depois que eu iniciei a minha busca por uma oportunidade profissional, eu estava atuando aí dentro desse escritório de desenvolvimento de projetos, que é o EDP. E chegando nesse novo ambiente, me deparo com o primeiro desafio, a estruturação em massa de 95 projetos estratégicos. É isso aí, 95 projetos estratégicos, porque o número total de projetos dentro do estado era algo entre 500 e 600 projetos, considerando as mais de 20 secretarias e os mais de 60 órgãos e entidades. Então, 95 eram projetos que nós precisaríamos, como escritório de projetos, ajudar a desenvolver, a estruturar, para que pudéssemos apoiar diretamente o planejamento estratégico do governo. Então, esse foi o nosso primeiro desafio. E projetos de naturezas diversas, né? Projetos de transformação digital, projetos na área da agricultura, na área da saúde, na área da segurança, enfim, projetos de naturezas diversas. E para que a gente pudesse fazer isso, nós criamos um método, né? Minha primeira grande contribuição foi na criação desse método. Então, além de ajudar a criar esse método, onde a gente já introduziu ali alguns conceitos, algumas abordagens e algumas ferramentas de gerenciamento de projetos, eu tive a oportunidade de ir presencialmente junto com as equipes, né? Nós fizemos um calendário distribuído de atendimentos, de agendamentos, e para desdobramentos, foram vários workshops de desdobramento, né, de ideação desses projetos. E eu pude ir presencialmente a alguns desses e foi muito bacana porque além de eu levar o conhecimento adquirido, eu pude receber mais uma vez, né? Então conhecer um pouco mais da natureza desses projetos, saber as especificidades de cada um, né? Fazer essa interconexão do gerenciamento de projetos, das boas práticas para com esse novo ambiente, para com essas especificidades de projeto. Então foi um momento também muito turbulento no bom sentido e muito gratificante também. E a partir dali, mais e mais e mais e mais projetos vieram acontecendo. A gente entregou esse pacote de 95 projetos, que depois ficaram 96, 97. A gente entregou esse pacote todo de planejamento para um outro órgão, né? E esse órgão, então, se encarregou de monitorar e ajudar na execução destes. E a partir disso, a gente começou a receber vários projetos, também com essa linha de ajudar na ideação, ajudar no planejamento e alguns deles executar, né? Sermos os líderes executores desses projetos aí. E uma questão bacana, né? Uma característica que a gente buscou imprimir dentro desse trabalho é que a gente trabalha muito forte na ideação, né? Nossa ideação ela é bem planejada, ela é robusta, porque isso facilita bastante. Esse pré-planejamento facilita bastante para que a gente chegue mais maduro na hora de apresentar o projeto, na hora de propor o projeto, porque todos eles praticamente têm, como são projetos estratégicos, todos eles têm uma validação, uma aprovação com os secretários das pastas envolvidas, e depois, por final, ao governador. Então, você não está muito bem estruturado, né, em relação ao escopo técnico do projeto, fica mais difícil. Então a gente se preocupa muito com essa parte de ideação, de estruturação, e quando a gente chega no termo de abertura, a gente já chega muito bem com pré-planejamento bem forte. Bom, ainda neste ano a gente rodou uma capacitação para 30, né, 30 alunos, líderes de projetos prioritários. Na época eram 90 líderes, a gente rodou uma priorização, priorizamos 30 alunos para essa turma. Foi um curso de gerenciamento de projetos aplicados ao setor público, né? Um curso de 2 meses, com instâncias, com aulas semanais, e foi muito bacana também poder contribuir, poder criar esse curso, estruturar esse curso, liderar algumas aulas, ajudar os outros professores a liderarem as suas aulas, né, fazer essa conexão com alunos, enfim, gerir todo o curso. Foi muito legal, uma parceria
governo do estado com o PMI-RS. Eu não era o presidente na época, né? Mas já ajudava aí a fazer essa ligação. Depois, no ano seguinte, ali nos meses seguintes, a gente já fez uma capacitação mais ampliada, então contemplando esses 90 líderes de projeto e mais chefes de setor, líderes, gerentes funcionais. Então foi uma capacitação de mais de 100 pessoas num ambiente aberto, aí já pegando temas nevrálgicos e específicos dentro de gerenciamento de projetos, que são escopo, cronograma, riscos, comunicação e custos, né? Pelo menos esses 5 temas aí a gente abordou nessa capacitação mais ampliada para começar a ganhar força, né? Como um órgão de desenvolvimento do Estado, como uma entidade de desenvolvimento do Estado, a gente começar a ganhar força e fortalecer as habilidades aí desses líderes de projeto neste âmbito. Mas um importante avanço ainda dentro do EDP foi a criação do EDP Lab, um núcleo, uma estrutura quase que informal dentro da organização, mas de muito apelo, de muito apoio da alta direção e de muito trabalho bacana que fez. Foi o laboratório de projetos, como a gente carinhosamente apelida de EDP Lab, e ali a gente busca trazer soluções para aquelas iniciativas que geralmente ou tem um escopo indefinido, ou problema que precisa ser resolvido e o escopo não se sabe ainda. Então, para aquelas coisas que vêm mais tortas, né? Aquelas coisas mais diferentes, que saem muito do nosso processo formal de desenvolvimento de projetos, a gente joga isso dentro do EDP Lab para buscar uma solução muito específica para aquela iniciativa e assim tratá-la com mais foco, com mais estruturação e com uma solução adequada, com uma solução configurada especificamente para aquele problema. Isso foi muito bacana porque nós percebemos uma característica interessante e importante, que é nós estávamos recebendo e recebemos até hoje projetos para ajudar a desenvolver, planejar e muitas vezes gerenciar, mas a gente recebe também pequenas demandas. Então, nosso portfólio hoje ele é basicamente 50-50, né? 50 de projetos, médio e longo prazo, e 50 de pequenas demandas, que são algumas coisas específicas que têm um grau de urgência acentuado, que tem uma situação problemática envolvida, então nós somos também muito demandados para ajudar a executar essas demandas, muitas vezes liderar ou ajudar o órgão que está liderando essa demanda numa melhor resolução disso. E geralmente essas pequenas demandas a gente se apoia no EDP Lab para trazer uma solução desenhada, específica, para resolver o problema em questão. Bom, e os primeiros grandes projetos começaram a dar resultado no segundo ano, em seu segundo ano, e é uma característica do setor público, né? Projetos tenham aí de médio a longo prazo. Claro que a gente sempre se preocupa em trazer essas entregas de maior relevância, de maior valor para antes na linha do tempo, né? A gente pensa desta forma, mas o fato é que tem muitas questões que estão envolvidas para que os projetos sejam de fato de médio e longo prazo, como por exemplo, criação de leis, criação de decretos. Isso muitas vezes passa por uma aprovação dentro da Assembleia Legislativa, ou então criação de comitês com entidades diversas no Rio Grande do Sul. Então, isso é muito natural e é muito característico que esses projetos sejam de longo prazo. Mas o fato é que já no segundo ano de alguns projetos grandes, a gente já começou a perceber essas entregas, né? Já começou a sair na mídia, jornais, televisão, e ver isso acontecendo é muito legal, é muito gratificante, porque a gente fez parte do processo de ideação, de estruturação, de um pré-planejamento forte, depois até de um planejamento, ou mesmo de executar aquilo, de poder, de fato, fazer aquela entrega bacana. E é muito legal a gente ver isso acontecendo, porque são entregas de valor à sociedade, né? A sociedade pode perceber o benefício daquele projeto, e além de ser muito gratificante, é muito motivador para as pessoas que, como eu, estão atuando com gerenciamento de projetos dentro do setor público. Ainda no primeiro ano da existência do EDP, nós tivemos 2 importantes reconhecimentos escritos lá,
um diretamente do nosso secretário da pasta de Planejamento, Gestão e Governança, né, que fez uma escrita lá para a gente, reconhecendo o trabalho do EDP e da importância desse trabalho, e a outra, não menos importante, do próprio governador, que também reconheceu os esforços, né, e o valor que o EDP tem entregue a todos os órgãos e secretarias para que estes consigam, então, colocarem, né, estruturarem as suas iniciativas de uma forma mais adequada, gerando maior valor e maior comprometimento dentro do governo do estado. E nessa linha ainda de reconhecimento, nós ficamos em 2019 e 2020, né, como semifinalistas do prêmio PMO do ano, uma importante premiação nacional ofertada por uma revista técnica na área, né, a revista Mundo PM, e ela provê prêmios de PMO do ano, de projeto do ano, de projeto, projeto acadêmico, se eu não me engano, né, que é mais na linha de artigo científico. E o fato é que a gente ficou muito feliz porque é difícil, né, ter escritórios de projetos na gestão pública em prêmios como este, porque a gente concorre ali lado a lado com grandes empresas, grandes organizações que investem milhares de reais nas estruturas de PMOs, nas capacitações para esses colaboradores. Então, a gente sabe dessa condição, né, que a gente não tem todo esse arsenal para brigar lado a lado, mas só o fato de estar ali com o nosso nome junto do nome dos demais é muito legal e é um reconhecimento que motiva também a todos nós. No terceiro ano, nós fomos então, a gente deu um passinho a mais, né? Subimos mais um degrau, nós submetemos um projeto na categoria Projeto Inovador, um projeto de transformação digital, e nós conseguimos, né, avançar um pouco mais a etapa ali de finalista, e nós ficamos entre os top 3 projetos no Brasil na categoria Projeto Inovador. E veja só que não tem uma categoria específica para setor público, a gente continua concorrendo naquela categoria de projeto inovador, mas não faz distinção entre iniciativa pública, privada, terceiro setor. É uma coisa só, se você quiser concorrer, quer entrar na briga, tem que ser forte, tem que garantir valor e tem que ter uma boa prática de governança incluída nisso. E além disso, além desses reconhecimentos todos, outros importantes avanços a gente tem feito nesse trabalho dentro do escritório de projetos para tornar não só o nosso dia a dia mais fácil, né, mais robusto, mais de acordo com as boas práticas, mas também para tornar um ambiente melhor, né? Por exemplo, a gente implantou um sistema de governança de projetos interno, ainda no segundo ano de existência, que possibilita uma melhoria na comunicação entre líderes de projetos e suas equipes, entre líderes de projetos e seus diretores diretos, entre líderes, diretores e direção geral, né, e o PMO incluído em todas essas instâncias. Então, é um importante sistema que visa processos, né, projetos e pessoas, e que ajuda muito nessa comunicação, principalmente com o objetivo de remoção de impedimentos, mitigação de riscos, direcionamento estratégico para cada tipo de projeto, já que a gente atua com muitos projetos estratégicos no governo. Então, ter esse alinhamento direto com a alta gestão é muito importante, e esse sistema de governança ele vem para ajudar e para consolidar essa prática. E nós temos a certeza desse trabalho robusto e bem feito em função do feedback que a gente recebe dos colegas, né? Nós temos lá uma apresentação que traz todos esses feedbacks aí coletados. Todo mundo gosta muito do sistema, achou de vital importância para que os líderes pudessem ter um amadurecimento melhor, não só em projetos, mas nas práticas de governança, e também porque a gente tem 3 indicadores essenciais dentro do nosso processo de gestão de portfólio. O primeiro deles é o que mede o projetos no prazo, né, o KPI de projetos no prazo, que ele diz de todos, 100% da nossa carteira de projetos, quantos estão no prazo. Aqui é muito bacana porque a gente tem sempre, fica entre 85 e 95, é um alto indicador, ainda mais considerando o setor público, um indicador muito bom. O segundo indicador é o indicador de conformidade de projetos, ou seja, da nossa carteira, qual o percentual de projetos que seguem a nossa governança, que seguem as nossas boas práticas, que seguem os nossos métodos. Então, também aqui é bastante alto. Muitas vezes a gente chega no 100% do indicador. E um terceiro e não menos importante indicador, que é o indicador de prazo interno, onde a gente mede
como está a nossa saúde do sistema de governança de projetos. Então, quais são os prazos? Ele mede os prazos de envio dos status report, os prazos das reuniões de acompanhamento, enfim, é um processo mais interno, mas que dá uma visibilidade de como que esse modelo de governança ainda continua aderente. Bom, e a minha principal função dentro dessa estrutura é ser o líder do PMO dentro do escritório de desenvolvimento de projetos. Assim como o escritório de desenvolvimento de projetos é um grande PMO para o Estado, a minha área é um PMO para esta área maior. Então, além de liderar essa área, eu tenho a missão de ajudar lá na EDP Lab, ou seja, de contribuir com práticas, com metodologias, com soluções para as broncas que chegam para a gente, broncas no bom sentido, né? Aquelas iniciativas mais urgentes. Então, ajudo as equipes, os líderes, a equipes de outras secretarias, por exemplo, a fazer a ideação dos projetos, a estruturarem melhor esses projetos através de workshops com diversas metodologias, né? A gente usa bastante ferramenta, bastante mapa visual, bastante coisa interessante, para não só para deixar o ambiente bacana, mas para atrair a atenção das pessoas e dali ter um resultado bem importante. E também, quando precisa entrar planejamento, né, fazer um planejamento mais desdobrado, mais robusto, também ajuda os líderes de projeto a atuar nessa parte, mas também, de vez em quando delegado, quando necessário, eu também atuo, né, gerenciando projetos específicos dentro da carteira do EDP. Então, também tem essa função de gerente de projetos, quando assim é designado. Bem, eu estou muito feliz com a profissão que escolhi, realmente a minha escolha foi sábia, minha decisão foi muito assertiva lá atrás, quando eu optei por trilhar esse caminho dentro do gerenciamento de projetos. Eu entendo que eu ainda tenho muito chão pela frente. Essa experiência adquirida ao longo dos anos, né, esses nichos que eu atuei, esses projetos diferenciados e diferentes que eu atuei, isso me deu uma clareza muito grande de como funciona o gerenciamento de projetos, o que é ser um gerente de projetos, e é uma área que ela é muito complexa para quem estuda o tema, né? Aconteceu comigo lá atrás, eu achava muito difícil, muito complexo como o gerenciamento de projetos funcionava, como que as áreas se interconectavam, né? Então era bastante difícil mesmo, mas os estudos aprofundados e principalmente a questão prática ao longo do tempo, ao longo desses anos, me deu essa clareza muito grande do que é o gerenciamento de projetos, né? E entendo que essa é uma disciplina que traz habilidades profissionais e pessoais, não só no meu ambiente de trabalho, não só na minha parte profissional, que me traz clareza, que me traz uma forma melhor de trabalhar, que me traz muito resultado, mas no meu dia a dia também me traz muitos resultados, nos meus projetos pessoais, nas minhas capacitações, nas minhas viagens, nas minhas férias, nos aniversários dos meus filhos. Então, eu sempre incluo habilidades de gerenciamento de projetos para que eu possa ter uma condição de vida melhor. E a conclusão de tudo isso que eu falei até o momento é que as boas práticas realmente funcionam. Não é à toa que existe uma comunidade conectada desde 69, né? Desde os primeiros passos dos primeiros líderes de projeto lá atrás que se reuniram para falar sobre boas práticas e que se mantém aí com mais de 50 anos de instituição. O fato é, funciona, dá resultado. Então, por que a gente não beber dessa fonte? Segundo ponto, né? Ao longo do tempo eu percebi que existe um setup básico. Apesar desse mundo dinâmico, dos projetos cada vez serem mais complexos, né? No meu modo de pensar, existe um setup básico de projetos que você pode ter para ajudar no teu dia a dia, para que isso se torne mais rápido, se torne mais natural para você nesse lidar, né, de projetos, de gerenciar projetos, de liderar projetos. E pensando nisso, eu criei para mim mesmo, né, um passo a passo de como gerenciar os meus projetos, dependendo, claro, da natureza de cada um deles. E uma coisa importante, para você ser um gerente de projetos, ser um líder de projetos na sua organização, ou para começar nesse nicho, fazer uma transição de carreira, não necessariamente você precisa ter uma certificação do PMI. Claro que uma certificação, ela atesta que você tem profundos conhecimentos em gerenciamento de projetos, que você é um profissional dedicado ao tema,
que você busca compartilhar e adquirir boas práticas, né, que está sempre ligado nesse tema e sempre atualizado com isso. Você tem um maior reconhecimento do salário, você tem uma rede interconectada, enfim, são amplos os benefícios para quem é um certificado PMI. Agora, isso não quer dizer que você não possa atuar nesse nicho se você não é um certificado. Inclusive, eu encorajo você a começar já, né? Não importa se você tem uma certificação ou não, você precisa começar. Até porque, para a gente obter uma certificação em gerenciamento de projetos do PMI, seja ela PMP ou CAPM, você vai precisar ter experiência em gerenciamento de projetos. Então, começa participando como membro de equipe, começa coordenando alguma área, enfim, né? E assim você vai construindo a sua trajetória profissional até que você consiga, de fato, tirar a sua certificação. Geralmente, né, é necessário que a gente crie uma metodologia dentro da empresa e essa metodologia vai dizer quais são os melhores caminhos para que cada líder siga ao gerenciar um projeto. Então, para mim isso é muito claro. Eu tenho meu setup básico, né? Sempre que eu recebo um projeto, eu vou direto nesse setup básico, então fica muito fácil, muito claro para mim o que eu preciso fazer, como é que eu inicio, qual é o segundo passo, qual é o terceiro passo. Isso hoje para mim é muito claro. E depois de tudo isso, depois de todos esses anos, depois dessa trajetória profissional trilhada, depois de todos esses reconhecimentos, eu tenho uma missão aqui para cumprir, uma missão para compartilhar com todos vocês, que é tornar mais simples a adoção do gerenciamento de projetos na vida das pessoas e com isso obterem excelentes resultados.